Olá, assessor, continuando então o nosso conteúdo dessa semana, a gente está vendo ali as formações vegetais do planeta, e aqui a gente tem a tundra, né? A primeira formação que a gente vai estudar. Então a tundra ela é justamente aquilo que eu expliquei na aula anterior. Ela é a transição, é uma faixa de transição, um bioma transitório do clima ali frio para o clima polar, da região ali, partes da região temperada do planeta já para a região polar. Então como é que ela funciona? Ela é bem essa dinâmica, ela tem bem esse cenário, né? Uma vegetação rasteira, arbustiva, né? Gramíneas, não tem desenvolvimento de grandes vegetações, né? Ela vai fazendo essa transição, você sai da floresta de coníferas, da floresta de pinheiros e vai indo em direção ao deserto gelado, ao deserto polar, você vai atravessando a tundra, onde você vai tendo cada vez menos vegetação, né? Até chegar, né, num ponto onde acaba a vegetação, né? Acaba a vegetação rasteira, você chega no deserto gelado. Ela também tem aquela área que a gente chama de permafrost, né? Que é o solo permanentemente congelado, né? O solo que é permanentemente congelado e que tem épocas que, quando há uma parte do degelo dele, ele floresce a tundra, né? Os nutrientes ali junto com a água do degelo fornecem ali a condição necessária para surgir a tundra, né? Então, nas áreas de permafrost, a tundra fica sob o gelo durante boa parte do ano. Com as mudanças climáticas ocorridas nas últimas décadas, né? Toda a questão do aquecimento global que a gente estudou, tem sido comum parte dessas áreas descongelarem por um período maior, liberando carbono, né, a partir da terra, rico em turfa, né, o carbono, material vegetal, está quase se tornando carvão mineral, o que pode contribuir para as mudanças climáticas. Essas, por sua vez, têm consequências na vida das pessoas que habitam as áreas. Então, mesmo a tundra, que em tese era um bioma que não tinha tantos impactos, né, da ação humana, até por estar isolado, né, próximo ao Polo Norte, agora tem sofrido com o aquecimento global. E a gente tem um texto, então, que trata justamente ali dessa questão da tundra. Então é um vilarejo ali, próximo ao oceano. A parte de fundo do texto está uma ilustração, né, representando o vilarejo. O vilarejo no Alasca que desaparecerá sobre a água. Então quase ninguém nos Estados Unidos ouviu falar da vila de Kivalina, no Alasca. Ela fica presa em uma pequena faixa de areia na beira-mar do mar de Bering. Então é lá em cima, lá naquela faixa que a América quase encosta na Ásia, lá no mar de Bering, no Estreito de Bering. Pequena demais para aparecer nos mapas do país. Ou talvez não seja tão ruim, porque dentro de uma década, Kivalina deverá ficar embaixo da água. Será lembrada, caso seja, como o local onde vieram os primeiros refugiados climáticos dos Estados Unidos. Então, esse é um termo que vai ficar cada vez mais comum agora para a humanidade. O refugiado climático, né, que devido a alterações graves do clima, as pessoas tiveram que sair do seu local de origem e se refugiar em outras regiões. Atualmente, 400 indígenas inuit vivem nas cabines de apenas um cômodo em Kivalina. Sua sobrevivência depende da caça e da pesca. O mar os sustentou por incontáveis gerações, mas nas últimas 2 décadas o recuo dramático do gelo do Ártico os deixou vulneráveis à erosão da costa. Então essa é uma região muito extrema, muito próxima do Polo Norte, que ela praticamente não descongelava. No verão ali havia um aumento do nível do mar, mas era muito modesta. Só que agora, com o intenso desequilíbrio ambiental que a gente tem causado, né, com o aquecimento global, o desequilíbrio climático, essa região tem descongelado muito e não tem voltado mais no inverno o tanto de gelo que tinha antes. O mar está aumentando o seu nível, né? A camada grossa de gelo não protege mais a costa do poder destrutivo das tempestades do outono e do inverno. A faixa de areia de Kivalina foi dramaticamente reduzida. Engenheiros do exército americano construíram um muro ao longo da praia em 2008 para deter o avanço da água, mas a medida acabou sendo somente um paliativo. O paliativo é algo que resolve por um tempo, mas não extermina o problema de uma vez, é uma questão paliativa só. Uma tempestade feroz há 2 anos forçou os moradores locais a uma evacuação de emergência. Agora os engenheiros preveem que Kivalina será inabitável até 2025. A história de Kivalina não é única. Registros da temperatura mostram que a região
do Ártico no Alasca está esquentando 2 vezes mais rápido do que no resto dos Estados Unidos. O recuo do gelo, o aumento do nível da água do mar e o aumento da erosão costeira fizeram com que 3 assentamentos inuit enfrentem a destruição iminente de outros povos sérios vistos. Lembrar que o Inuit é aquela população indígena, né, comum ali do norte da América, pedaços da Ásia também, né, aquilo que a gente chama de Esquimó, né, a população Inuit. A líder da Assembleia de Kivalina, Colleen Swan, diz que as tribos indígenas do Alasca estão pagando preço por um problema que não criaram. Né? Por que eles estão pagando preço por um problema que não criaram? Porque não são eles os responsáveis pelo aquecimento global. Né? Ele até traz essa aqui na atividade. Né? Após a leitura da reportagem, lembrando, né? Precisa pegar uma das respostas, pausa o vídeo. Né? Após a leitura da reportagem, analise o seguinte trecho. A líder da Assembleia de Kivalina, Colleen Swan, diz que as tribos indígenas do Alasca estão pagando o preço por um problema que não criaram. A afirmação de que as tribos estão pagando por algo que não cometeram está correta? Sim. Por quê? Porque essa mudança climática, essa mudança drástica no clima, esse desequilíbrio ambiental climático, esse aquecimento global, esse aumento da temperatura média global que está causando tudo isso lá, não foram indígenas inuits do meio do Alasca que causaram. Foram as grandes cidades do mundo, todo o processo industrial que a gente vive nos últimos séculos, liberação de gases poluentes, tudo isso que causou o aquecimento global. Então a culpa é dos grandes países, das grandes populações das grandes cidades, não da tribo inuit do Alasca. Né? O aumento das áreas de degelo e do tempo em que a camada de gelo permanece descongelada pode, consequentemente, aumentar a ocorrência da tundra? Sim, você vai perder o permafrost, a área de deserto gelado vai diminuir, vai ficar mais quente e vai aumentar a área de tundra. Então, sim, é uma tendência desse bioma aumentar sua área, a tundra aumentar. Beleza? Aula que vem, então, a gente continua vendo os próximos biomas. Até a próxima semana, galera. Até!